Salve galera, beleza? Bom, hoje nós vamos ter uma conversa bem técnica. Vamos falar um pouco sobre a obra A Sociedade do Espetáculo, do filósofo, pensador, agitador social, diretor de cinema, Guy Debord, né? Ele que nasceu em 1931, morreu em 1994, com 62 anos, e que traz aí essa obra muito importante, A Sociedade do Espetáculo, na qual ele vai entender o espetáculo como exposição de tudo. Guy Debord, né, se definia, portanto, como um doutor em nada e pensador radical. Então, ele se considerava um doutor em nada, um pensador radical. Ele é herdeiro da questão do dadaísmo e todo esse movimento que no campo das artes vai trazer uma série de provocações e de questionamento sobre a arte, sobre o papel da arte, desconstruindo padrões estabelecidos e propondo críticas e reflexões que fugiam, digamos assim, àquilo que era o posto, o dadaísmo, que faz uma grande crítica também à questão dos valores morais da sociedade à época, e também do surrealismo. E no ano de 1967, ele lança o livro A Sociedade do Espetáculo. Então, é uma obra muito assim, densa, não é uma obra de leitura fácil. Neste vídeo, que vai ser um vídeo longo, então desde já, quem for acompanhar esse vídeo precisa ter paciência, porque eu vou comentar toda a obra, vou falar dos prefácios, vou falar daquilo que o Guy Debord fala depois da obra publicada, né? Um prefácio que é feito bem depois da publicação e ele faz um balanço da obra. Então, é um vídeo longo, não é um vídeo curto, é um vídeo de profundidade, de análise. Eu vou trazer muitas coisas, muitas referências do livro. Então, assim, se você tiver interesse mesmo em conhecer a obra, você vai acompanhando o vídeo até o fim. Caso contrário, não vou aprofundar, pelo menos deixa aí o seu like, tá? Só para a gente ver que você pelo menos deu essa acessada no vídeo, tá certo? Mas como eu digo, é um livro que a gente vai passar todos os capítulos, é um vídeo que nós vamos passar todos os capítulos, falando de vários pontos, então vai ser um vídeo grande, beleza? Muito bem. Então, em 1967, ele lança o livro A Sociedade do Espetáculo, que é uma obra, digamos assim, que faz uma análise crítica da sociedade moderna de consumo. Então, isso é uma proposta que ele se coloca, fazer uma análise crítica da sociedade moderna do consumo. Ele vai trazer ali uma reflexão muito forte com relação à tirania, né, das imagens e a submissão alienante ao império da mídia, algo que, segundo ele, é muito forte no contexto da modernidade. Então, olha que expressões interessantes: tirania das imagens e submissão alienante ao império da mídia. Com isso, ele vai destacar, é claro, o poder dos profissionais do espetáculo. Então, o espetáculo, ele tem os seus profissionais, que são aqueles e aquelas que têm força de potencializar o espetáculo por meio da arte, da política, da vida cotidiana, da economia. Todos esses, segundo Guy Debord, são profissionais do espetáculo e que possuem um grande poder de persuasão, de convencimento da sociedade. Ele ainda destaca, de forma geral, a questão da perda da qualidade da vida ligada à forma mercadoria e à proletarização do mundo.
Então aqui é um aspecto que ele destaca, que toda essa sociedade do espetáculo, essa sociedade então da exposição de tudo, da tirania das imagens, é uma sociedade em que a vida vem sendo desqualificada, no sentido de se perder a qualidade da vida, da boa vida, em nome, né, de uma forma mercadoria. Então, a nossa vida é elevada à mercadoria. Claro que ele fala isso baseado, com certeza, em Karl Marx, no Capital, que Marx, logo no começo do livro, já faz essa análise da mercadoria, do fetichismo, a mercadoria que ganha vida e a vida humana que fica abaixo da mercadoria. E aí, por isso, então, a proletarização do mundo, né? A proletarização do mundo e essa submissão à mercadoria. A raiz do espetáculo, portanto, está no terreno da economia. E aí o Guy Debord vai falar que existe então um mercado espetacular. Um mercado espetacular, obviamente, que funciona em função, né, do desejo que é criado, que é recriado, e das mercadorias que acabam ganhando aí essa força que se colocam acima das próprias pessoas. E aí o Guy Debord vai fazer uma crítica bem interessante à ideia da democracia, tá? E quando eu digo interessante, não é que eu concorde ou que eu discorde, mas é que a gente precisa entrar no pensamento dele, e ele faz uma crítica entendendo que a democracia nada mais é do que a liberdade ditatorial do mercado. Liberdade ditatorial do mercado. Então, o mercado, ele impõe a democracia, mas uma democracia que está submetida a uma ditadura, que é a ditadura do próprio mercado, da própria mercadoria. Então, o grande objetivo aí da obra do Guy Debord é perturbar a sociedade do espetáculo, é provocar a sociedade do espetáculo, é levantar uma reflexão crítica com relação à sociedade do espetáculo. Então, o livro ele é constituído, podemos dizer assim, de 9 capítulos, tá? Deixa eu mostrar aqui, pelo menos a tradução que eu tenho, que é da editora Contraponto, né? São 9 capítulos. É interessante que o Debord, na organização do livro, ele vai separando cada tópico, cada grande parágrafo em números, então ele vai numerando, o que facilita um pouco na organização da leitura, né? Ele vai colocando como se fossem aforismos, talvez, não sei se seria o termo mais adequado, mas isso facilita o fichamento também da obra, a organização do texto, né? Então, nós vamos falar aí dos 9 capítulos do livro e depois fazer um comentário sobre o prefácio que ele faz à 4ª edição italiana da Sociedade do Espetáculo, né? E depois trazer ali alguma análise mais crítica, enfim, a partir um pouco da minha compreensão da obra, tá bom? Então, como eu disse, é um vídeo longo. Se você quiser seguir, segue aí, senão, enfim. Bom, vamos lá. Primeiro capítulo do livro é a separação consumada, né? A separação consumada. Então, o que ele vai propor nesse primeiro capítulo? Então, ele vai trazer a ideia de que a acumulação de espetáculos faz com que tudo aquilo que era vivido de maneira direta se torne apenas representações. Então, a ideia da separação consumada seria a separação da vida concreta, daquilo que era vivido diretamente, com a representação do que se vive. Então, na sociedade do espetáculo, não se vive uma vida direta, concreta, mas sim
uma separação. E essa separação faz com que a vida se torne uma representação. O espetáculo em geral, então, ele acaba sendo uma inversão concreta da vida. É um movimento autônomo do não vivo, né? O movimento autônomo do não vivo. Quem que é esse não vivo? É a mercadoria, é o mercado, é o espetáculo que ganha uma vitalidade e essa vitalidade inverte a vida concreta com a vida do espetáculo. Então o espetáculo, ele vai se transformar na própria sociedade. E aí o Guy Debord vai dizer que o espetáculo não é um conjunto de imagens apenas, mas uma relação social entre pessoas, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Ou seja, é uma ideia, portanto, de separação mesmo. As pessoas não se relacionam pela concretude da vida, mas se relacionam pelas imagens. Então, quer dizer, a mediação da existência na sociedade do espetáculo, das relações sociais, se dá pelas imagens. Fazendo um parênteses aqui, o Guy Debord não chegou a conhecer as redes sociais, Facebook, Orkut, lembra do Orkut? Instagram, o Twitter e tantas redes sociais que nós temos aí, o YouTube, enfim. Mas podemos pensar que essas formas de mídias e de redes sociais, elas são um grande exemplo, um grande paradigma, um grande modelo do que é muitas vezes uma vida de relações sociais que são mediadas por imagens e não pela questão da concretude da vida. O espetáculo, portanto, é resultado e projeto do modo de produção existente, modelo atual da vida dominante na sociedade. E esse movimento terá algumas formas particulares de estabelecer essa sociedade espetacular por meio da propaganda, da publicidade, o consumo e do direito de divertimentos, né? O direito do divertimento. Então, isso tudo, segundo o Guy Debord, vai levar a uma alienação do real e do espetáculo, que seria, então, a base da sociedade existente à época que ele escreve o livro, em 1967, e que depois ele vai reafirmar em outros momentos, em outras releituras que ele vai fazendo da própria obra e da própria tese que ele vai construindo. Então, a alienação do real e do espetáculo é a base da sociedade existente. Por ser a base da sociedade existente, o espetáculo, portanto, ele vai se configurar como a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida humana, social, enfim, como simples aparência. Então, a sociedade do espetáculo, ela apresenta e afirma a vida não na sua concretude, numa vida concreta, mas numa vida mediada pelas imagens, portanto, numa vida de aparências. E aí o Guy Debord, ele vai ser muito enfático e vai dizer que o espetáculo, portanto, é a negação da vida. O espetáculo é a negação da vida, ou seja, a afirmação da aparência. Por isso o título, A Separação Consumada. O espetáculo consuma a separação da vida concreta com uma vida de aparência. O espetáculo é a principal produção da sociedade atual, ele vai dizer. O espetáculo é a economia desenvolvendo-se por si mesma. E aí chama atenção uma análise que o Guy Debord vai fazer, que ele diz o seguinte: sobre a dominação econômica, ele vai entender que há uma primeira fase, que é a degradação. Olha que forte isso. Uma primeira fase que é a degradação do ser para o ter. Do ser para o ter.
Então essa seria uma primeira fase, a degradação do ser para o ter. E a fase atual, ou seja, lá no contexto que ele publica o livro em 1967, que é a degradação do ter para o parecer. Bem forte isso, não é? Então, você tem a degradação do ser para o ter e Guy Debord vai falar que na sociedade do espetáculo há uma degradação, né, na fase atual, que é do ter para o parecer. Então, nem se tem, simplesmente se aparenta ter aquilo que você não tem. Olha que, mais uma vez, aqui dá um diálogo com as redes sociais, né? Em que muitas vezes não se tem aquilo que se aparenta ter, mas o importante não é ter, é aparentar ter determinada coisa. Então, o espetáculo é herdeiro da fraqueza do projeto filosófico ocidental, de uma racionalidade técnica específica. E aqui eu cito um trecho do livro, página 19, que ele diz assim: o espetáculo, enfim, ele não realiza a filosofia, filosofiza a realidade. A vida concreta de todos se degradou em um universo especulativo. Em um universo especulativo, ou seja, da aparência, do espetacular. O espetáculo, portanto, é a reconstrução material da ilusão religiosa. E aqui o Guy Debord vai trazer um pouco a dimensão e vai discutir com a questão religiosa, dizendo que o espetáculo, portanto, é essa reconstrução material da ilusão religiosa. Então, aquilo que, segundo ele, era parte da ilusão religiosa, agora quem faz isso é a própria sociedade do espetáculo. O espetáculo é o sonho mau da sociedade moderna. A especialização do poder encontra-se na raiz do espetáculo. O espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem atual faz a respeito de si mesma. O espetáculo não pode ser tomado apenas ao aspecto restrito dos meios de comunicação de massa, pois ele não é simples instrumentação neutra. O espetáculo é inseparável do Estado moderno, organização da dominação de classe. E aqui o Guy Debord vai trazer aí uma questão que dialoga muito, mais uma vez, com as teorias de Marx, veja bem, porque depois ele vai trazer também no próprio livro uma série de críticas ao marxismo, mas pegando o Marx puro, a ideia então de que o espetáculo não é apenas restrito aos meios de comunicação, mas é uma estratégia política e econômica do próprio Estado moderno, porque o Estado moderno demanda uma organização de dominação das classes. E para manter essa dominação, nada melhor do que criar essa espetacularização da vida, ou seja, uma vida que se degrada do ser para o ter e do ter para o parecer, ou uma vida que não se constitui mais numa construção de relação entre pessoas, mas numa construção de uma relação mediada por imagens. E aí Guy Debord segue, né, dizendo e comparando o espetáculo antigo ao moderno, a conservação da inconsciência na mudança prática das condições da existência, naquilo que ele vai chamar hoje, né, ou no contexto lá que ele escreve o livro, de pseudo-sagrado. Sendo o pseudo-sagrado, o sagrado é aquilo que está separado, né, o sagrado é o separado do profano, portanto, a separação faz parte da ideia do sagrado. Então, esse pseudo-sagrado é uma forma de separação que dissolve o seu senso crítico, que dissolve o senso de compreensão real da vida, por meio, justamente, da questão da espetacularização das coisas, mais uma vez, da sociedade do espetáculo. E aí ele vai dizer que isso gera uma vitória do sistema econômico da separação, que é, mais uma vez, a proletarização do mundo.
A origem do espetáculo é a perda da unidade no mundo. O espetáculo reúne o separado, mas reúne como separado. Ou seja, o espetáculo ele dá uma falsa ideia de unidade, quando na verdade o que há é uma alienação do espectador. E esse é um ponto bem interessante que ele vai discutir no número 30. Como eu disse, ele separa o texto, né, em vários, ele vai colocando um númerozinho para cada parágrafo, digamos assim. E no número 30 da obra, desse primeiro capítulo, ele diz algo bacana que eu vou ler aqui para vocês, tá? Ele diz assim: a alienação do espetáculo, do espectador em favor do objeto contemplado, o que resulta de sua própria atividade inconsciente, se expressa assim: quanto mais ele contempla, menos vive. Quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Em relação ao homem que age, a exterioridade do espetáculo aparece no fato de seus próprios gestos já não serem seus, mas de um outro, que os representa por ele. É por isso que o espectador não se sente em casa em lugar algum, pois o espetáculo está em toda parte, né? Então o espetáculo é onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar, em toda parte. A alienação do espectador em favor de um objeto contemplado resulta, portanto, na inconsciência, resulta, portanto, no menos viver, no viver menos, em compreender a existência apenas como um desejo da coisa a ser possuída. E aí, é claro, esse movimento de alienação faz com que o espectador acabe perdendo o próprio gesto, a própria existência. E com isso o trabalhador não produz mais a si mesmo. Por isso, né, a ideia de um trabalho alienado, então o trabalhador não produz a si mesmo, e sim uma abundância da despossessão. Abundância da despossessão. O espetáculo, portanto, na sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação, diz Guy Debord. Então, o espetáculo ele tem esse papel de servir à fabricação concreta da própria alienação. E aí, é claro, o homem, quanto mais tem a sua vida tornado produto, tanto mais ele se separa da própria vida. Por isso, a ideia aí de uma separação radical. Por isso, a separação consumada. A separação consumada desse homem que tem a sua vida tornada um produto, e quanto mais produto ela se torna, mais ela se separa da vida concreta. E aí é claro que a sociedade do espetáculo cumpre esse papel, né? Esse papel de alienação ou de relações mediadas por imagens e de despossessão da própria vida. O espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem, né? Então, o espetáculo é algo de tão complexidade de acumulação que ele vai se tornar imagem. Então, essa ideia, primeiro esse ponto, né, o espetáculo, então, como aquilo que vai separar de maneira consumada a vida concreta dessa vida que, como eu já disse, vai decaindo do ser para o ter e agora do ter para o parecer, para o aparentar, para aquilo que então vai negando os elementos fundamentais da formação e da existência. E aí então Guy Debord vai passar para o seu segundo capítulo do livro, quando ele discute a mercadoria como espetáculo. E aqui é um capítulo também bem interessante, que ele vai dizer o seguinte: nossa velha inimiga, complexa e cheia de sutilezas metafísicas, a mercadoria.
Então, nossa velha inimiga, claro, ele está referenciando-se a Marx, que já traz toda essa análise, cheia de sutilezas, né? E sutilezas metafísicas, né? Essa mercadoria que vai ganhar vida, né? Que vai ganhar nome, que vai ganhar personalidade. E que, de uma certa maneira, vai ser ali atrelada à questão do fetichismo, ou ao princípio do fetichismo da mercadoria. Fetiche é feitiço, tá? A ideia de fetiche, feticismo, feitiço, encantamento. Então, essa mercadoria que encanta, que enfeitiça, que, né, gera, então, portanto, esse movimento de alienação, podemos dizer assim. Então, o princípio do fetichismo da mercadoria realiza-se completamente no espetáculo. Então, o espetáculo, a sociedade do espetáculo, é o ponto mais alto do fetichismo da mercadoria. O mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens. E aí veja que o Guy Debord está construindo um raciocínio coerente com o seu primeiro capítulo. Só que agora ele vai falar bastante da questão da mercadoria como o espetáculo e o espetáculo como o ápice desse processo aí do fetichismo. O mundo do espetáculo é igual ao mundo da mercadoria. A Terra como mercado mundial. A Terra, o mundo, né, o globo como grande mercado mundial. O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social. Então, o espetáculo se apresenta como o momento em que a mercadoria ocupa totalmente a vida social. Então, as relações são totalmente de mercado, mercadológicas. O consumo alienado torna-se para as massas um dever suplementar à produção alienada. E é claro que agora, já que a mercadoria toma conta de tudo e o mercado gera todo esse processo, né, e a mercadoria, aliás, tem o seu ápice no mercado, agora, é claro, precisa se desenvolver o consumismo. A fase primitiva da acumulação capitalista, né, o proletário, o operário, que recebe ali o mínimo para conservar a força de trabalho, não considera a questão do lazer. Com um grande grau de abundância da produção de mercadorias, a coisa vai se invertendo. E o operário acaba virando o consumidor. Veja que isso é bem interessante quando se pensa na questão de direito, né? Então, o direito do cidadão ou o direito do consumidor? Se recorre muitas vezes ao direito do consumidor e não ao direito do cidadão. É o humanismo da mercadoria, é o laissez-faire, né, da própria humanidade. Então, é deixar de lado ou abrir mão do princípio de humanidade para um humanismo da mercadoria. O espetáculo, portanto, ele é a permanente guerra, como o Guy Debord vai fazer uma relação, uma constante guerra do ópio, né? A guerra do ópio que é travada Inglaterra e a China. Então os comerciantes ingleses acabam levando o ópio que era tirado ali da Índia, né, para a China, assim viciando os comerciantes chineses. Isso vai gerar um problemaço na realidade chinesa. O ópio vai ser proibido, vai ter aí uma guerra por conta disso, porque os ingleses vão usar o ópio como uma forma de exploração das mercadorias e da riqueza da China. Então, o Guy Debord traz essa referência, ele vai dizer: o espetáculo é a permanente guerra do ópio, né? E aí ele ainda vai dizer que cabe, se faz muito isso, que é identificar os bens à mercadoria. Então, o bom, aquilo que agrada, aquilo que é o bem, aquilo que é o justo, é a própria mercadoria. E aí ele vai falar um pouco, né, de maneira bem interessante, o uso da mercadoria.
e ele diz, no número 47, no tópico dele, no 47, deixa eu ler aqui também, porque é bem interessante, está na página 33, ele diz assim: essa constante da economia capitalista, que é a baixa tendência do valor de uso, então as pessoas, o valor de uso é poder usar as coisas, né? Desenvolve uma nova forma de privação dentro da sobrevivência ampliada. Esta não se torna liberada da antiga penúria, pois exige a participação da grande maioria dos homens como trabalhadores assalariados na busca infinita de seu esforço. Todos sabem que devem submeter-se a ela ou morrer. É a realidade dessa chantagem. O uso sob sua forma mais pobre, comer, morar, já não existe, a não ser aprisionado na riqueza ilusória da sobrevivência ampliada, que é a base real da aceitação da ilusão geral no consumo das mercadorias modernas. O consumidor real torna-se consumidor de ilusões. Olha que forte, né? O consumidor real torna-se consumidor de ilusões. A mercadoria é essa ilusão efetivamente real. E o espetáculo é a sua manifestação geral. Então, como a economia capitalista vai tornando ali o consumidor de ilusões, consumidor de fumaça, digamos assim. E aí o espetáculo é a outra face, portanto, do dinheiro. O espetáculo é o pseudo uso da vida. Então, nós não usamos a nossa vida concreta, nós não usamos a nossa vida de forma verdadeira. O espetáculo gera um pseudo uso. Pseudo quer dizer não verdadeiro, enganoso uso da vida. A economia autônoma vive da produção da pseudo-necessidade, que mantém o seu reino. Então, se nós vivemos uma pseudo-vida, um pseudo-uso da vida na sociedade espetáculo, a sociedade espetáculo, por sua vez, precisa criar uma pseudo-necessidade para que ela se mantenha de forma econômica, de forma autônoma dentro do processo da economia. Daí a ideia das falsas necessidades de consumo. Então isso não é à toa. A sociedade do espetáculo vai gerando pseudo-necessidades. E aí depois o Guy Debord vai falar um pouco da abolição de classes. Os trabalhadores passam então a ser senhores da atividade. O contrário disso é a sociedade do espetáculo, então, na qual a mercadoria contempla a si mesma no mundo que ela criou. Então, se a ideia era uma abolição de classes e o trabalhador ter acesso direto àquilo que ele produz, à atividade, ao esforço, enfim, a sociedade de espetáculo inverte tudo isso. Por quê? Porque a sociedade de espetáculo, ela contempla a si mesma. Ela não contempla a liberdade do sujeito, né? E aí, então, essa contemplação de si mesma, no mundo que ela mesma criou, vai fazer com que a vida, as relações, elas se tornem, como já foi dito, né, relações pautadas apenas no espetáculo. Por isso, então, a mercadoria como espetáculo e, ao mesmo tempo, o espetáculo, a sociedade do espetáculo, como o grande ápice desse poder da mercadoria. E aí o Guy Debord vai trazer um terceiro capítulo, vamos chamar assim, um terceiro tópico de reflexão, que ele chama de unidade e divisão da aparência. Então ele vai dizer que há nas regiões subdesenvolvidas um domínio, portanto, da economia pelo espetáculo, e aí, com relação a isso, ele vai dizer que sob as oposições espetaculares esconde-se a unidade da miséria. Então, quer dizer, a sociedade de espetáculo acaba escondendo que há uma unidade de miséria no mundo. O espetáculo não exalta os homens e suas armas, mas as mercadorias e suas paixões. O espetáculo, portanto, vai exaltar o desejo e não a realidade. O homem é tornado coisa, é reificado e coleciona mercadorias.
ele coleciona, portanto, mercadorias entrando num transe do fetichismo com relação à posse das mercadorias, justamente por meio das pseudos necessidades que são impostas pelo consumo moderno, que são necessidades artificiais, mas ao mesmo tempo impostas de maneira ilimitada. E é claro que aí o Guy Debord ele vai trazer o papel da mentira dentro do contexto da publicidade, e ele vai fazer uma série de críticas, e é um ponto interessante da obra, que ele vai retomando e começa a trazer críticas até mesmo a modos de usar a propaganda de forma enganosa, como feita por Stalin, enfim. Ele faz uma grande crítica ao stalinismo. A unidade irreal que o espetáculo proclama é a máscara da divisão de classes, sobre a qual repousa a unidade real do modo de produção capitalista. Então, claro que o capitalismo vai ser o grande exemplo desse modus operandi, digamos assim, em que você cria uma máscara para esconder a realidade, e essa máscara ela é criada, obviamente, por uma sociedade do espetáculo. E aí o Guy Debord passa para um quarto capítulo, o proletariado como sujeito e como representação. Atirados na história, participar das tarefas e lutas, obrigação de encarar as relações sem ilusões. Então é isso. É necessário, segundo Guy Debord, participar das lutas, encarar a realidade sem ilusões. O sujeito da história só pode ser o ser vivo, produzindo a si mesmo. Isso vai fazer com que o sujeito tome consciência do seu jogo, tome consciência da realidade em que vive. E aí ele vai trazer Hegel para falar da necessidade de interpretar a transformação do mundo, aprofundando nessa lógica de um movimento dialético, aprofundando a compreensão crítica da realidade. Então, veja que ele denuncia, digamos assim, ele denuncia toda essa sociedade de espetáculo, e agora ele começa a propor uma necessidade de entender isso, de olhar isso. E quem que tem que olhar isso? É claro, o sujeito histórico, a classe trabalhadora, o operário, aqueles que são as maiores vítimas desse processo de alienação. O pensamento da história só pode ser salvo ao se tornar pensamento prático. E a prática do proletariado como classe revolucionária não pode ser nada menos que a consciência histórica agindo sobre a totalidade de seu mundo. Né? E aí, mais uma vez, a gente vai ter aqui a ideia do proletariado que reconheça, portanto, essa sociedade do espetáculo, reconheça a condição que está para que, de fato, ao tomar consciência histórica, possa fazer um movimento de transformação. E aqui o Guy Debord vai trazer a crítica que Karl Marx faz à posição de Hegel, que era uma posição basilar, mas ainda um pouco separada da realidade mais concreta, e Marx vai trazer isso para uma dimensão mais prática, em que Marx vai fazer o grande projeto, que é o projeto de uma história consciente, né? O maior poder produtivo, vai entender Marx, e Guy Debord vai trazer isso, é o da classe revolucionária. O Guy Debord vai trazer também um pouco a discussão entre os anarquistas e os marxistas, que ele vai chamar de marxistas e bakuninistas, é como ele usa o termo. Então, ele vai falar que Bakunin, que nasce em 1814 e morre em 1876, combatia a ilusão da abolição das classes pelo poder estatal, que reconstituiria uma classe dominante burocrática e a ditadura dos mais doutos. Já Marx, que acreditava no amadurecimento e na educação democrática dos operários, queria reduzir o papel do Estado proletário e haveria, então,
uma simples fase de legalização das novas relações sociais. Segundo Guy Debord, essas ideologias se opuseram com críticas parcialmente verdadeiras, mas pretendendo a unidade do pensamento da história. E aí ele vai trazer uma grande análise do anarquismo, também do marxismo ortodoxo da Segunda Internacional, da ideologia científica da Revolução Socialista. Ele vai fazer uma grande crítica, né, ao radicalismo autoritário dos bolcheviques, à representação operária que se opõe radicalmente à classe operária, né? Essa é uma crítica que ele vai dizer. Então, toda essa ideia de uma representação operária que se opõe à classe operária, na verdade, é uma mentira, é uma ilusão, né? E aí ele vai dizer, a queda do czarismo mostrou a burocracia revolucionária que dirigia o proletariado e forneceu à sociedade uma nova dominação de classe. Então ele está dizendo assim, olha, até mesmo nos movimentos de revolução é preciso tomar cuidado para não se cair naquilo que foi ou é a sociedade do espetáculo, que é uma sociedade da ilusão, da alienação. Então aí, no número 103, por exemplo, do livro, depois você pode até procurar aí no número 103, o Guy Debord ele vai fazer uma profunda crítica, né? Isso aqui gera uma grande discussão com os stalinistas, mas ele faz uma profunda crítica ao modo de agir de Stalin, né? Ele faz uma grande crítica ao modo de agir de Stalin. E é claro que aqui dá um debate, enfim, há quem concorde com Guy Debord, há quem discorde, mas o interesse aqui agora é mesmo falar um pouco do contexto da obra. Então ele vai fazer essa grande crítica ao stalinismo. E olha que interessante, ele diz: a industrialização da época stalinista revela a realidade última da burocracia. Ela é a continuação do poder da economia, a salvação do essencial da sociedade mercantil que mantém o trabalho mercadoria. A mentira que não é desmentida torna-se loucura. E aí, essa grande mentira, Stalin seria essa grande mentira, enfim, entre as duas guerras e o movimento operário revolucionário foi aniquilado pela ação conjunta da burocracia stalinista e do totalitarismo fascista, que copiou a forma de organização do Partido da Rússia. Aqui é um ponto assim, né, bem interessante, que ele faz uma crítica muito dura ao stalinismo e que, segundo ele, ainda vai servir de modelo para a organização do partido ou do sistema da organização totalitária fascista, né? E que ele vai depois dizer que o fascismo nada mais é do que uma defesa extremista da economia burguesa. Esse ponto aqui ele é muito polêmico. Se você é stalinista e possivelmente não vai concordar com a análise do Guy Debord, enfim, mas é uma análise crítica. Ele é um cara de esquerda, o Guy Debord, e não é proibido dentro das narrativas, eu não gosto mais dessa palavra narrativa, porque todo mundo está usando, mas dentro dos discursos e análises é possível a crítica que venha dos próprios grupos que tenham ali uma proximidade ideológica. Isso não é nenhum problema, na verdade é isso que deve acontecer, né? Então é interessante saber desse ponto aí, dessa crítica que Guy Debord vai fazer ao stalinismo, a ilusão stalinista, né, que ele vai dizer aí. E depois também ele vai falar que o Trotsky acaba também sendo solidário até 1927 com todo esse processo da burocracia do regime. Enfim, uma nova era começou, ele vai dizer, lutas antissindicais e correntes revoltadas da juventude, a recusa da antiga política, depois ele vai falar um pouco do ludismo, ele vai trazendo vários elementos aqui, ele vai defender o poder dos conselhos, né, como espaço coletivo de negação de uma vida de espetáculo e afirmação da vida concreta.
E por que essa questão dos conselhos? Porque ele vai entender que a organização revolucionária não pode reproduzir a visão, a hierarquia das sociedades dominantes. Não se pode combater a alienação sob formas alienadas. Então, interessante esse aspecto que o Guy Debord fala. Não dá para querer combater uma alienação promovendo outro processo de alienação. Por isso é importante ler os textos, entender os pensamentos, as teorias, né? Fugir um pouco das discussões que muitas vezes acabam sendo rasas, né? Ou apenas raivosas, e aí você não consegue fugir desse processo de alienação. Me parece bem interessante essa reflexão do Guy Debord. Os operários devem se tornar dialéticos e inscreverem o pensamento na prática. A teoria revolucionária é agora inimiga de toda ideologia revolucionária. E sabe o que é? Sabe o que é porque ela se coloca de forma crítica até mesmo aquilo que era imposto. Então, esse é um primeiro passo para fugir e romper com essa sociedade de espetáculo. Ou seja, fazer esse movimento crítico, tanto com o pensamento capitalista burguês, quanto com o pensamento muitas vezes totalitário, sobretudo impostos aí a partir do stalinismo. Depois o Guy Debord traz o ponto 5, o capítulo 5 do livro, Tempo e História, e ele vai dizer que a história sempre existiu, mas nem sempre sobre a forma histórica. Portanto, ele vai defender neste capítulo a necessidade de uma consciência histórica, de entender a origem do tempo cíclico, a passagem do nomadismo pastoril à agricultura sedentária, o início do labor, o mito da construção unitária do pensamento, que garante a ordem cósmica em torno da ordem da sociedade. Então ele vai propor uma reflexão crítica sobre a história e, com isso, uma apropriação social do tempo e a produção do homem pelo trabalho humano que vai se desenvolver em uma sociedade dividida em classes e entender esse processo historicamente. Os proprietários da mais-valia histórica, que detêm o conhecimento, que detêm o gozo dos acontecimentos vividos, que devem ser ali colocados em xeque. Com isso ele vai falar do nascimento do poder político que se dá a partir de revoluções técnicas e tecnológicas, como a fundição, o domínio do ferro, e aí ele vai dizer que até hoje a indústria é o grande exemplo disso. Então veja que, ao entender o tempo histórico, se entende também o processo de dominação. Refletir sobre a história é inseparavelmente refletir sobre o poder. Então, por que pensar o tempo, a história? Porque pensar o tempo e a história é pensar sobre o poder. Quem não pensa sobre a história não entende os processos de poder, não entende como se consolidam os poderes, né? Tanto os poderes macro como os poderes micro. E aí, então, nesse capítulo, Guy Debord vai falar dos processos de poder e dominação no mundo antigo, na Idade Média, no Renascimento, até chegar ali a questão da burguesia, e a burguesia que vai trazer a ideia do trabalho como um valor. E com isso, a vitória da burguesia, que é a vitória do tempo profundamente histórico, um tempo devotado ao trabalho, enfim, um tempo irreversível da economia burguesa. A burguesia, portanto, que segundo Guy Debord, mostrou e impôs à sociedade um tempo histórico irreversível, mas lhe recusa o uso desse tempo. E aqui vem um fator interessante, né? Então, a burguesia, segundo Guy Debord, nega, recusa o uso do tempo. O uso do tempo de forma qualitativa, mas o tempo é usado apenas para o trabalho, para a exploração. Na reivindicação de viver o tempo histórico,
o proletariado encontra o centro inesquecível de seu projeto revolucionário. E cada uma das tentativas, até aqui destruídas, de executar esse projeto, marca um ponto de partida possível da nova vida histórica. Isso está lá no número 143, página 100. Então, conhecer a história, entender os processos de dominação é fundamental para fazer esse movimento de ruptura e mudança histórica. E aí o Guy Debord ele vai apresentar que nessa conjuntura histórica vai se estabelecer uma grande aliança entre a sociedade da mercadoria e a religião cristã. O capitalismo, então, é o tempo irreversível que vai se unificando mundialmente. O capitalismo é o tempo do mercado mundial, é o tempo do espetáculo mundial, é o tempo da produção, é antes de tudo o tempo e a medida que se dá esse tempo pelas mercadorias. É o tempo mercadoria, é a miséria da filosofia. O tempo é tudo e o homem não é nada. Somos carcaça do tempo, diz Guy Debord. E aí, claro que a nossa vida se constitui numa sociedade do espetáculo, numa sociedade do tempo. Como o tempo mercadoria, a nossa vida se constitui como uma vida despossuída de vida, uma vida alienada, um trabalho alienado. Por quê? Porque o tempo se torna o tempo do espetáculo. O tempo se torna o tempo da ilusão. O tempo é vivido ilusoriamente, né? E aí o Guy Debord faz uma provocação nesse sentido, que ele vai dizer assim, no número 155, página 107, ele diz: o tempo cíclico era o tempo da ilusão imóvel, vivido realmente. O tempo espetacular é o tempo da realidade que se transforma, vivido ilusoriamente. Olha, então o tempo cíclico é o tempo da ilusão imóvel, mas vivido realmente. Agora, o tempo espetacular é o tempo da realidade que se transforma, que é ilusoriamente vivido. Vivemos ilusoriamente o nosso tempo na sociedade de espetáculo. E aí, claro, ele vai trazer a provocação, como eu dizia, da publicidade dos seguros de vida, que remete à culpa de morrer e não regular a perda econômica, sendo proibido envelhecer, sendo proibido não deixar bases econômicas. Por quê? Porque não é a memória, não é a experiência da vida vivida que eu deixo, mas é a possibilidade do consumo, do mercado, ou seja, de uma vida pautada pelo espetáculo do consumo, até mesmo na morte. E aí, então, o que seria uma sociedade sem classe? Seria, então, uma sociedade em que se vive um modelo lúdico de vida. Não só o sonho de um tempo, mas tomar consciência desse tempo, buscando um modo de retomar o tempo da existência, retomar o tempo da vida, o que requer, portanto, todo um movimento de consciência histórica do tempo, dos processos, para que se tome consciência de que vivemos na ilusão de uma sociedade do espetáculo, que por sua vez é preciso fazer uma mudança na própria condição de vida. E aí o Guy Debord vai trazer o capítulo 7 do livro, que ele fala do planejamento do espaço. E aqui o Guy Debord ele tem como grande ponto dizer assim: se a sociedade de espetáculo banalizou o tempo, a história, negando o direito a vivenciar esse tempo e essa história, também o espaço acaba sendo banalizado por essa sociedade do espetáculo. Essa sociedade que suprime a distância geográfica recolhe interiormente a distância,
como separação espetacular. Nossa, quer dizer, a distância geográfica até ela pode ser suprimida, mas há interiormente a distância que é criada entre as pessoas como uma separação espetacular. A integração no sistema deve recuperar os indivíduos isolados como indivíduos isolados em conjunto. E aí ele vai dar o exemplo dos clubes, condomínios, que são grandes espaços de convivência comunitária do grande isolamento das vidas na sociedade do espetáculo, que lembrando, a gente já falou disso, mediada pela imagem e não pelo mundo concreto. A cidade é levada a consumir a si mesma. A ideia mais revolucionária quanto ao urbanismo é a reconstrução do território de acordo com as necessidades do poder dos conselhos de trabalhadores. Ditadura antiestatal do proletariado. Reconhecer a si mesmo em seu mundo. E aqui é mais uma proposta que o Guy Debord traz, que para fugir dessa alienação e banalização do espaço, é preciso que o espaço urbano passe a ser organizado pelos conselhos dos trabalhadores, enfim, que possibilite um reconhecer a si mesmo no mundo. E aí, vindo aqui para o 8º capítulo, a negação e o consumo na cultura. Então, a gente viu tempo, história, espaço e agora a negação e o consumo na cultura. A cultura, que é a esfera geral do conhecimento, que é sempre uma constante luta entre tradição e inovação. E aí o Guy Debord vai falar do fim da história da cultura, que se dá, num primeiro aspecto, pela crítica social do projeto de superação na história total e a necessidade de uma defesa do poder de classe por meio da manutenção organizada desse projeto morto na contemplação espetacular. Então, no limite, ele está dizendo que a espetacularização da cultura, digamos assim, que é um dado, lógico, se está numa sociedade de espetáculo, a cultura também está submetida a isso, ela muda à medida que se tenha um pensamento crítico frente a ela. Ele vai trazer o exemplo do dadaísmo, do surrealismo, como elementos que geram o fim da arte moderna. Então, o dadaísmo, que quis suprimir a arte sem realizá-la, o surrealismo, que quis realizar a arte sem suprimi-la. Aí ele vai falar da posição crítica dos situacionistas, que defendem a supressão e realização para a superação da arte. A cultura tornada integralmente mercadoria deve também se tornar a mercadoria vedete da sociedade espetacular. Ou seja, se vive-se numa sociedade de espetáculo, é óbvio que a mercadoria é a base dessa sociedade de espetáculo e a arte vai se tornando, a cultura vai se tornando também como vedete, como principal ponto dessa sociedade de espetáculo. E aqui ele traz uma tese interessante, uma tese central, que ele vai falar: o homem desprezível é o espectador. O homem desprezível é o espectador. Aquele que simplesmente está ali ludibriado pela sociedade do espetáculo e manipulado por uma cultura espetacularizada que deve ser ali questionada e problematizada. O conceito crítico de espetáculo para destruir a sociedade do espetáculo exige pôr em ações uma força prática de negação na sociedade do espetáculo, com a retomada da luta de classes revolucionária. E aí o último capítulo do livro, capítulo 9, ele vai falar da ideologia materializada. O que seria isso? A ideologia é a base do pensamento de uma sociedade de classes no curso conflitante da história. Portanto, os fatos ideológicos são consciência deformada das realidades e que gera uma materialização da ideologia, e isso culmina com um processo que ele vai falar de ditadura
efetiva da ilusão. Esse ponto fecha toda a obra do Guy Debord. Ditadura efetiva da ilusão. Ou seja, a ideologia que vem sendo construída nessa lógica de uma sociedade do espetáculo, como já foi visto até agora, ela vai ter ali, então, o seu ponto mais forte na construção de uma ditadura que é efetiva do processo de ilusão, de espetacularização, de viver algo que não é, de fato, a concretude da vida. E aí, nesse sentido, o espetáculo, né, e eu quero ler o trecho número 215 do livro, que é bem assim, talvez é onde se faz a grande afirmação da tese do Guy Debord. Isso está na página 138, vou ler. O espetáculo, aspas, né? O espetáculo é a ideologia por excelência, porque expõe e manifesta em sua plenitude a essência de todo sistema ideológico. O empobrecimento, a sujeição e a negação da vida real. O espetáculo é materialmente a expressão da separação e do afastamento entre o homem e o homem. A nova força do embuste que nele se concentrou tem por base essa produção, pela qual, com a massa de objetos, cresce o novo domínio dos seres estranhos a quem o homem fica sujeito. É o estágio supremo de uma expansão que fez com que a necessidade se oponha à vida. A necessidade de dinheiro é a verdadeira necessidade produzida pela economia política. E a única necessidade que ela produz. Isso aqui ele pega lá do manifesto, dos manuscritos econômicos e filosóficos. O espetáculo estende a toda a vida social o princípio que Hegel concebe como o do dinheiro. É a vida do que está morto se movendo a si mesma. Então, o espetáculo é essa grande ideologia materializada, essa grande ideologia que empobrece, que leva à sujeição e à negação da vida. Então, empobrecimento, sujeição, negação da vida. E aí é claro que o Guy Debord vai entender a sociedade do espetáculo como o grande, digamos assim, afastamento do homem com relação ao homem e, portanto, a criação das falsas necessidades. A sociedade se torna a ideologia. A sociedade se torna a ideologia. Me veio na cabeça agora um filme americano chamado Idiocracia. Ele vai aparecer em algum lugar aí da tela. Idiocracia. Então é um filme bem simples, produção bem básica, mas tem lá na sua síntese, no cerne, a ideia de todo esse processo de alienação, de ideologia, de ignorância, de negação à compreensão da realidade, de negação da ciência, de negação do conhecimento e de estabelecimento de uma sociedade do espetáculo e não da reflexão, não do pensamento. E aqui eu quero terminar esse ponto fazendo a leitura de mais um trecho aqui da obra, agora o número 217. Eu falei que o vídeo era longo, né, gente? Mas é para aprofundar bem aqui a nossa reflexão. Então, Guy Debord diz assim: numa sociedade em que ninguém consegue ser reconhecido pelos outros, cada indivíduo torna-se incapaz de reconhecer a sua própria realidade. A ideologia está em casa, a separação construiu o seu próprio mundo. Vou ler de novo. Numa sociedade em que ninguém consegue ser reconhecido pelos outros,
cada indivíduo torna-se incapaz de reconhecer sua própria realidade. A ideologia está em casa, a separação construiu o seu próprio mundo. Então é isso, né? Não há um reconhecimento do outro porque a sociedade espetáculo, segundo Guy Debord, é uma sociedade em que as relações são mediadas pelas imagens, não pela realidade, se vive uma aparência, passando daquele processo do ser para o ter e do ter para o aparecer ou do parecer ter. O espetáculo em toda a extensão é sua imagem, é a imagem do espelho. Aqui se encena a falsa saída de um autismo generalizado. O reconhecimento, número 219, e o consumo das mercadorias estão no cerne dessa pseudo-resposta a uma comunicação sem resposta. Né? Uma comunicação sem resposta, uma vida sem resposta, uma vida, portanto, espetacularizada. Então, isso aqui é o que o Guy Debord traz na sua obra. Lógico que são pontos que eu destaquei e outras leituras, outros leitores podem trazer outras compreensões, mas são pontos estruturantes do livro, né? E que trazem ali a base da teoria do Guy Debord. No prefácio, a quarta edição italiana, só para a gente ir para os encaminhamentos aqui, mas ainda tem muita coisa para falar, ele vai começar apresentando crítica às traduções que são feitas à obra, crítica a interpretações rasas, espero que não seja o caso da minha aqui, não é tão profunda, mas também espero que não seja tão rasa, né? Falta de leitores da obra, ele vai dizer que os melhores leitores da obra dele são os operários italianos. Ele fala bastante da teoria internacional situacionista, que é um grupo que ele cria e todo um grupo político de reflexão e de revolução. Eu não vou falar dessa internacional situacionista, mas vale a pena pesquisar um pouco sobre isso. Ele vai dizer então que a proposta da obra dele é sempre abalar essa sociedade estabelecida, que demanda mudanças e reformulações, né, porque não dá para se manter aí submisso ao processo e deve-se estabelecer uma crítica. Ele vai dizer que toda a teoria concebida por ele da questão da teoria do espetáculo é sim válida e de fato está ainda presente na sociedade capitalista e que marca a vida das pessoas. Ele vai dizer que o poder espetacular ele se dá em duas grandes formas, né? Pela ideologia que é concentrada em torno de uma figura ditatorial, pode ser o nazismo, o stalinismo, e a outra forma é pela americanização do mundo, que vai então dar esse grande movimento de sociedade de espetáculo. Outros pontos que ele reafirma, né, que ele traz no prefácio, é que vivemos um governo do espetáculo, o governo, o sistema, né, essa democracia que, segundo Guy Debord, é uma democracia ditatorial do espetáculo, que a sociedade modernizada tem 5 grandes aspectos que mantêm esse processo de espetacularização, que é a incessante renovação tecnológica, a fusão econômica estatal, o segredo generalizado, a mentira sem contestação e o presente perpétuo que se vive, né? Ele ainda vai dizer que a dominação espetacular procura fazer sumir o conhecimento histórico geral, para que as pessoas vivam sem memória, e realmente isso é fato, né? Esse vídeo vai ter talvez 50 visualizações no máximo, né? E talvez 10 pessoas cheguem ao final dele. Não é um assunto tão interessante, né? Hoje as pessoas querem fugir um pouco das realidades complexas. Isso não é nenhuma forma de crítica também, as pessoas que não têm tanto interesse nesses assuntos, mas é sim também um processo de negação histórica que a gente vivencia, né?
Ele destaca que os profissionais da mídia têm patrão, portanto, eles acabam sendo submetidos a fazerem, organizarem, proporem projetos e coisas em função também de serem operários e estarem submetidos a essa pressão. Então, ele fala que todo especialista serve a seu senhor, pois as antigas possibilidades de independência foram praticamente reduzidas a zero pelas condições de organização da vida atual. E aqui um tom bem pessimista, né? Dizendo que, olha, é isso, estamos submetidos, não tem muito para onde fugir nesse processo. E ele vai dizer que aquilo que o espetáculo deixa de falar, deixa de existir. É interessante, é só lembrar de figuras midiáticas espetaculares que bombam em determinado momento e depois somem, deixam de existir. Ele reforça a ideia que o espectador é um suposto ignorante, não merecedor de nada e olha sem saber o que vê. Essa é um pouco o que a sociedade de espetáculo apresenta. Ele também vai falar que a sociedade de espetáculo fabrica o terrorismo, é responsável pela poluição, vai falar um pouco da medicina, da ciência, que acabam submetidas também a essa sociedade de espetáculo, e ele traz um tema, que é o tema da desinformação, que ele vai chamar de mau uso da verdade. Quem profere pode ser culpado, quem profere determinada coisa pode ser considerado imbecil, e isso tudo vai gerar então a falsificação da própria arte, a dominação espetacular, portanto, é a transformação social tão profunda que mudou radicalmente até mesmo a arte de governar. E aí ele vai encerrar o prefácio, e aqui eu quero fazer algumas considerações da minha compreensão da obra do Guy Debord. Quero destacar 3 pontos. O primeiro, a atualidade da obra. Então, é uma obra, como eu já disse, que foi publicada em 1967, mas ainda tem uma atualidade, sobretudo quando ele discute a questão da aparência, das pseudonecessidades, quando ele traz ali a reflexão com relação à alienação causada pela sociedade do espetáculo, e se torna ainda mais atual quando se pensa um pouco aí nas redes sociais, nas mídias sociais, que são de fato espaços em que não necessariamente se apresenta o ser, nem o ter, mas sim o parecer. E as relações são mediadas por imagens. Um segundo aspecto que eu destaco, que é uma obra muito densa, embora de leitura até rápida, eu acho que eu reli, né? Eu já tinha lido a obra, mas reli com mais calma, fazendo aqui meus apontamentos e o meu fichamento. Tem muita gente que pergunta como que eu faço, né? Eu faço tudo à mão quando eu gosto do livro. Eu vou marcando à mão, vou marcando em tópicos, vou destacando e depois eu vou passar para o computador, vou digitar, mas no primeiro momento eu faço à mão. Tem gente que vai falar que isso é arcaico, mas enfim. Mas assim, é um livro exigente, ele traz muitas coisas soltas, muitos fios soltos que exigem ali buscar o pensamento de Marx, de Hegel, de outros autores que ele vai trazendo, a própria crítica que ele faz ao stalinismo, a Trotsky, são pontos complicados ali que exigem um pouco de buscar em outras fontes para entender, tá? Mas enfim, o autor ele escreve com os seus limites e também ele escreve pensando nos conhecimentos prévios de quem vai fazer a leitura. Então, não dá para ele dar tudo aqui, porque senão o livro ia ficar muito grande. Então, ele vai citando e as pessoas que leem vão buscando e fazendo referências. Um terceiro ponto, e aqui um ponto talvez mais crítico, né? A sociedade de espetáculo, ela sendo ou não da forma como é apresentada por Guy Debord, trazendo ou não os elementos que ele coloca, no limite, ela de fato pode ser assim demonstrada, no sentido de que vive-se realmente um mundo em que a mercadoria
ela tem um peso fundamental, em que o mercado tem um peso fundamental, em que as relações entre as pessoas são mediadas pelas imagens, em que o homem está distante do próprio homem, em que as pessoas estão cada vez mais, talvez, passando por processos de alienação e de negação da realidade. Então, nesse sentido, é um texto que merece respeito, que merece uma leitura, que merece sim as críticas, mas que tem ali contribuições para pensar e entender o mundo na época em que ele foi escrito e também o mundo contemporâneo, 2021, o mundo em que nós vivemos, um mundo de tantas contradições espetaculares, né? E que nos movimenta aí a pensar e entender a nossa vida. Beleza? Bom, agradeço se você acompanhou até aqui o vídeo. Deixa aí o seu joinha, né? O seu comentário, né? A sua contribuição, aquilo que você acha que dá para acrescentar no que eu apresentei. Não sou nenhum especialista no pensamento de Guy Debord, mas procurei aqui trazer algumas linhas e algumas coisas que ele coloca no livro. Tá ok? Então é isso, até a próxima, um grande abraço, valeu!